Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre as funções e a importância do zelador/gerente predial no seu condomínio. Não existe síndico bom sem funcionário condominial, sem ter um líder bom dentro do condomínio. Temos duas convidadas especiais, vem comigo. As nossas convidadas de hoje são duas síndicas profissionais, duas síndicas 5 estrelas, recém-certificadas, parabéns pela certificação. Obrigada. Viviane Ribeiro, muito bem-vinda ao programa. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é nosso. E Mayumi Kunii, Isso. prazer enorme ter você com a gente Muito também. obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Já agradecendo aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, Portal de Leis e Gestão Condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 Estrelas, a certificação que faz toda a diferença no segmento condominial, o principal diferencial do segmento condominial brasileiro. A fila de espera para a próxima prova já está aberta e está na descrição aqui para você clicar. Começar com você, Viviane. Zelador, gerente predial, cada região aqui a gente atende Brasil, né? Sim, Mas aqui em São Paulo a gente fala mais em zelador e gerente predial. sim. Você é de Indaiatuba, Eu sou de Indaiatuba. uma cidade que faz parte ali da Grande Campinas, que é gigantesca e que ainda tem muito, você estava falando aqui fora do ar, a gente batendo um papo, o costume, um pouco do velho costume de usar o zelador para pôr a mão na massa, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho com a sua experiência. Você hoje tem nas suas mãos a sindicatura de um condomínio de grande porte, né? Condomínio clube. Ali, como que tem estruturalmente? Tem zelador, tem gerente predial? Como que funciona e como que você vê esse cenário? Bom, lá no nosso condomínio, né, que eu trabalho, o zelador é a função que nós tratamos lá. E o zelador, ele tem uma função muito importante em relação às atividades que são realizadas no condomínio. Ele é responsável vamos dizer assim, como um coordenador, né? Que nem você colocou como gerente, mas lá ele seria um coordenador das atividades, tanto de manutenção, né, quanto as atividades de planejamento do que é feito dentro do condomínio. Desculpa perguntar, quantos funcionários tem no total lá? Nós estamos hoje com 25 funcionários porque eu tenho cobertura de férias, Tá. né? O zelador, ele também funciona como uma interface, né, entre os moradores e o próprio síndico, né, no meu caso, porque assim, o zelador, hoje ele saiu muito daquela esfera somente sendo aquela pessoa que era conhecida antigamente, que era aquela pessoa que fazia aquelas manutençõezinhas, aquela pessoa que só dava um acompanhamento daqui e dali. O zelador hoje ele se tornou, vamos dizer assim, um braço muito importante para o síndico, porque ele é a pessoa que ele está em cima do plano de manutenção, assim como o síndico determina para ele o que tem que ser seguido em relação a normas, em relação a leis, e ele também tem que estar estruturado no sentido de saber o que é isso daí. Então, hoje, o zelador ele é muito importante para o condomínio, né? Hoje nós temos 2 zeladores, né? Tem 2 zeladores. Nós temos agora. 2 zeladores para que o condomínio possa ser atendido das 8 horas da manhã até as 22 horas. Eu já vou voltar para entender um pouco desses 2 zeladores, vou trazer a Mayumi para a conversa. Tá bom. Mayumi, você tem experiência com condomínios menores, né? São na faixa de 90 unidades, a última vez foi 48 unidades. E nesses você também tinha um zelador, no caso? Eu tinha um zelador, já tive zelador orgânico e o zelador terceirizado. E
fundamentalmente, acho que o que a gente precisa hoje de zeladoria é que primeiro ele tem que ter como é que fala, um critério de saber exatamente o que ele tem que fazer, e tem que ter um planejamento de procedimentos, tanto como segurança, como portaria, entrega, principalmente na época de pandemia, saber checar tudo, né? O que falta, o que não falta. E ele, na verdade, seria os olhos do síndico, né? E eu fiquei 9 anos como síndica moradora, ainda comecei essa empreitada de síndica profissional, mas eu acho que basicamente o zelador, como a Viviane falou, é o braço direito do síndico. Ele tem que ter sinergia com o síndico tem que confiar nele. E no percalço dos 9 anos, tive vários, assim, uns que eram muito solícitos para moradores, pouco solícitos para o condomínio. Que não é bom. Que não é bom. Teve outros que eram muito rígidos com os moradores e eram muito lenientes com os terceirizados. Então, e isso você tem que ter, o olhar do síndico também tem que saber, porque a administradora normalmente ela não fica, né, no local, né? Sim. Não, Então, você não pode ser aquela pessoa que só ouve de terceiros o que o zelador está fazendo. Você realmente tem que ter confiança e saber exatamente se ele realmente está cumprindo aquilo que você está fazendo. Porque às vezes você dá um planejamento e nem tudo que você planeja o cara está fazendo da forma como você quer. E às vezes a culpa cai no seu síndico. Não, a dona Mayumi que mandou. A dona Mayumi que é desse jeito. E é um problema isso, entendeu? Porque... E aí, concorda com a Mayumi, discorda, concorda comigo, discorda, concorda com a Viviane, discorda? Dê sua opinião, faça seu comentário, a importância do síndico. Nós estamos sempre com o Bloco 1 e Bloco 2 aqui no YouTube e também quem está nas plataformas de podcast com Bloco 1, Bloco 2 e com Extra, que a gente conta cases engraçados aí, curiosos, exclusivamente para quem está nas plataformas de podcast. Lembrando que nas plataformas de podcast, tanto o Extra quanto o Bloco 1 e o Bloco 2 não está como Conde TV, está sim como Condomínio em Pauta. Então no YouTube Conde TV, nas plataformas Condomínio em Pauta. Viviane, você falou sobre 2 zeladores. Sim. Não é comum ter 2 zeladores num condomínio. Sim. Queria entender como que é a divisão, é por horário, e aí tem hierarquia sobre eles, como eles dividem, como faz para não ter 2 donos, como que é no seu dia a dia. Fiquei curioso aí com essa sua montagem de elenco aí profissional. Não, hoje os 2 zeladores eles funcionam muito bem, né? Nós temos uma zeladora e um zelador, tá? Dentro do escopo do trabalho dos 2 zeladores, os 2 eles podem realmente estar trocando de função ou trocando de dia de acordo com alguma necessidade de cobertura. Mas normalmente nós temos uma zeladora que inicia na parte da manhã, né, às 8 horas, e aí ela vai até o final da tarde, né, que ela termina às 5 horas, e nós temos um outro zelador que inicia 1 hora, e aí ele vai até o final da noite, tá? Que ele termina às 22 horas. Tem 2 líderes permanentemente ali no condomínio, tendo extensão das 8 às 22, das 8 às 22. Com as mesmas atribuições. O que acontece? Dentro dos horários de atribuições deles, nós vemos que nós temos algumas necessidades, por exemplo, no início do dia, são mais necessidades de início de manutenções, prestadores de serviços, esse tipo de coisa. Então, normalmente, a zeladora que está na parte da manhã, ela tem uma cobertura no sentido de ela ver a chegada dos prestadores, passar para eles o que tem que ser feito, fazer os primeiros acompanhamentos, né? Fora isso, tem as questões que, como eu falei, o zelador, ele é um braço muito importante para o síndico. Então, assim, tem os atendimentos que também são feitos em relação aos moradores, que não são feitos somente pelo síndico. O zelador, ele está muito presente dentro das áreas, então ele sabe quando eu tenho problema no elevador, aí ele vem, ele me passa. Então, assim, a empresa vai vir passar para mim a necessidade péssima, mas o zelador é que vai estar centralizando as informações, tanto de manutenções preventivas quanto de corretivas.
E o condomínio, ele é, ou um condomínio menor, ele tem a necessidade de, vamos dizer, um zelador. Mas eu estou em um condomínio que já é um condomínio clube. Sim, Então, eu cidade. tenho uma população que aí está entre 2.000 a 2.300 moradores, né? Porque eu digo, mas é uma variação de 300. É porque tem morador cadastrado que acaba só sendo dependente, mas está como cadastrado. Isso daí é uma cidade. Tem cidade no Brasil que não tem essa população. E tem prefeito. E tem prefeito. Então, assim, dentro dessa cidade que eu tenho, fica meio inviável de eu ter um zelador que só me atenda no horário da manhã, ou até que eu puxe para que atenda meio-manhã, meia-noite, porque assim, o morador ele inicia a manhã dele tendo as necessidades, e normalmente não é 6, 7 horas, as necessidades é o horário comercial, a partir das 8 horas que vão começar os serviços dentro do condomínio. Tem as obras, né? Sim, as obras, tudo. Mudança. Então, assim, depois desse horário, aí vem o quê? Encerrou o horário comercial, os horários de mudança, os horários de reforma, encerra às 5 horas. Aí começa um outro público, que é o quê? O público das pessoas que vêm para casa, e aí elas começam a ter o quê? Muita área comum sendo utilizada, e aí acontece algum problema dentro da área comum. E dentro daquelas áreas, eu preciso ter o respaldo, né? O zelador, eu tendo o zelador durante todo esse período, te dá uma segurança, me dá uma segurança, né, em relação ao atendimento. São seus olhos lá dentro. Né? São meus olhos lá dentro em todo o período. Mayumi, que mais a gente pode acrescentar como funções de um zelador? Eu acho que a função do zelador além de tentar coordenar a equipe de limpeza, manutenção, segurança, ele tem que saber coordenar também com a administradora, isso também é fundamental, porque se a administradora não se dá bem com o zelador, ou às vezes já tive um zelador que não era tão, assim, alfabetizado, mas ele entendia muito da sinergia do condomínio, da parte de manutenção, de tudo, assim, da rotina. Só que ele era discriminado dentro da administradora, então o gerente não acatava o que ele pedia. Eu preciso comprar copo, preciso comprar papel, e não, fala para o síndico me ligar, entendeu? Então, essa sinergia entre zeladoria e administração é muito importante também, tá? É aquele negócio do tripé, né? Administradora, zelador e síndico tem que estar os três bem. Bem. Senão o negócio... Senão a gestão não é boa. Dá problema. Eu quero falar com vocês sobre o perfil ideal do zelador, gerente predial. Quero falar sobre treinamento, supervisão, checagem, reuniões, protocolos. Mas vou falar com vocês no segundo bloco. Então, vocês tomam uma água, relaxam um pouquinho, já vão me responder sobre isso. E você que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto nos podcasts, nas plataformas, sexta-feira teremos essas respostas e muito mais. Até lá!